Vamos à resolução da questão 68 da prova de matemática do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2021/2022. A prova é a de código 42. Vamos ao enunciado da questão. Ele diz o seguinte: seja ABC um triângulo retângulo em A, ou seja, o vértice A, você encontra um ângulo de 90 graus, tal que o ângulo B é igual a 60 graus. Se o perímetro do triângulo é 9 que multiplica a raiz quadrada de 3 mais 1 centímetros, a hipotenusa mede quanto? Então, a letra A você tem 2 raiz de 3, a letra B 3 raiz de 3, a letra C 4 raiz de 3 e a letra D 6 raiz de 3. Então ele quer que você determine o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo, ok? Então vamos à solução da questão. Observe que ele fala que tem um triângulo retângulo, né? Onde o A é o vértice do ângulo reto, conforme a figura desenhada aqui. O ângulo B ele diz que é 60 graus e informa também que o perímetro desse triângulo é 9 raiz quadrada de 3 mais 1 centímetros, ok? Esse é o perímetro, isto é, a soma dos lados do triângulo. Só que esse triângulo ele é muito clássico, certo? O triângulo retângulo, que tem um ângulo agudo de 60 graus, o outro ângulo agudo do triângulo só pode ser 30 graus, porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo, né, um triângulo euclidiano, a soma dos ângulos internos mede 180 graus. Então, para completar, já que um é 90 e o outro é 60, esse aqui só pode ser 30. E o triângulo retângulo, que tem ângulos agudos de 30 e 60 graus, ele é um triângulo muito clássico, certo? Observe o seguinte, imagine que, já que ele pede o valor da hipotenusa, vamos dizer que a hipotenusa desse triângulo vale A, ok? Esse triângulo, se você aplicar um pouco de trigonometria básica, você conclui que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele vai valer metade da hipotenusa, e o cateto oposto a 60 graus, ele vale a metade da hipotenusa vezes a raiz quadrada de 3, ok? Isso é bem clássico, tá? Esse triângulo, ele costuma aparecer muito, tá certo? Um triângulo retângulo quando os ângulos agudos são de 30 e 60. Então, é bem trivial a gente saber que se ele tem hipotenusa A, o cateto oposto a 30 graus é a metade da hipotenusa e o cateto oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa, raiz quadrada de 3, ok? E para melhorar um pouco a resolução, né? Para melhorar um pouco a resolução, eu poderia trocar a notação que eu estou usando, né? Para não ter que envolver essas frações. Caso eu chame a hipotenusa de 2A, a gente pode evitar essas frações, certo? Observe o seguinte, se eu denominar a hipotenusa de 2A ao invés de A, né? Aí a metade da hipotenusa agora passa a ser A, e o oposto a 60, que é a metade, ou seja, A novamente, multiplicado pela raiz de 3. Aí isso evita a gente estar fazendo as contas utilizando frações, certo? Só que a gente tem que lembrar que, optando por esse jeito de representar os lados, né? Como ele pediu a hipotenusa vai ser o dobro de A. Então, quando eu descobrir o valor de A, eu tenho que lembrar de multiplicar por 2, já que eu indiquei a hipotenusa do triângulo por 2A, ok? Então, utilizando o fato que o perímetro é 9, que multiplica a raiz quadrada de 3 mais 1, a gente vai ter o seguinte, a hipotenusa é 2A, ok? Um dos catetos é A e o outro é a raiz quadrada de 3. Essa soma tem que dar o perímetro que ele informou que é
9 que multiplica a raiz quadrada de 3 mais 1. Então, se a gente fizer essa soma, a gente vai obter o quê? Observe que aqui eu posso escrever a raiz quadrada de 3 e 2a somado com a vai dar 3a. Então, a raiz quadrada de 3 mais 3a, isso vai ser igual a 9, que multiplica a raiz quadrada de 3 mais 1. Então, aqui comparando os dois lados, a gente poderia colocar o a em evidência. Então, se eu coloco o a em evidência, eu vou ter raiz quadrada de 3 mais 1, isso igual a 9, ou melhor, raiz quadrada de 3, aqui ao invés de 1, vai ficar 3, né? Então, eu teria a que multiplica a raiz quadrada de 3 mais 3, igual a 9, que multiplica a raiz quadrada de 3 mais 1. E aí a hipotenusa, a vai ser a divisão entre 9 que multiplica a raiz quadrada de 3 mais 1, isso dividido pela raiz quadrada de 3 mais 3, que eu vou preferir escrever o contrário, 3 mais a raiz quadrada de 3, ok? Então, esse é o valor da hipotenusa. Só que aí eu vou ter que racionalizar esse denominador para poder simplificar um pouco mais essa fração. Aí, para isso, a gente multiplica numerador e denominador dessa fração pelo fator racionalizante desse denominador aqui, que é só repetir essa expressãozinha com o sinal trocado. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 menos a raiz quadrada de 3. Isso em cima e embaixo, que é para não alterar a fração. E agora temos que efetuar as multiplicações do numerador e do denominador. Então, continuando aqui, o a vai ser o quê? Ora, aqui, o 9 eu vou repetir, certo? E a multiplicação de raiz de 3 por 3 e por menos raiz de 3, eu vou encontrar 3 raiz de 3 menos 3. E o 1 que multiplica 3 menos a raiz de 3, isso vai dar 3 menos a raiz quadrada de 3. Já o denominador, observe que no denominador a gente tem um produto notável, o produto da soma pela diferença, resultando no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, continuando as contas, vamos ter 9 multiplicado pelo quê? Ora, 3 raiz de 3 menos raiz de 3, isso dá 2 raiz de 3. E esse menos 3 mais 3 aqui vai cancelar, né? Então, ficaria com 9 multiplicado por 2 raiz de 3. Isso dividido por... Já embaixo eu vou ter o quadrado de 3 é 9 e a raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 9 menos 3 é 6. Então, continuando, a gente vai ter 9 vezes 2, 18. 18 dividido por 6 dá 3. Então, isso implica que a hipotenusa vai ser 3 raiz quadrada de 3. Ok? A hipotenusa não, né? O valor de A. Aí, como a hipotenusa eu chamei de 2A, para saber o valor dela eu devo dobrar o valor de A, né? Então, dobrando o valor de A, vai passar a ser 2A igual a 6 raiz quadrada de 3. Então, a hipotenusa do triângulo mencionado no enunciado vai ser 6 raiz de 3 e esse valor se encontra na alternativa D. Portanto, a alternativa D é a resposta correta da questão.